Fazer uma pergunta relacionada à cultura, né? A cultura foi muito pujante em Penápolis nas décadas de 80 e 90. Ela é muito famosa, reconhecida até mundialmente por seus museus. E um deles, o Museu de Art Knife, de arte primitiva, está fechado há mais de um ano e não há perspectiva para a sua reabertura, porque ele era da iniciativa privada, né? E não recebeu mais investimentos. Há algum plano, há algum projeto seu para reabrir esse museu? Eu tenho um compromisso, inclusive, foi firmado na campanha. Nós não vamos ter condições de fazer qualquer tipo de situação no primeiro ano de mandato, né? Eu costumo dizer que esse primeiro ano de mandato vai ser um ano de ajustes, vai ser um ano em que eu estou pegando um orçamento que não fui eu que formatei, né? Então sempre o primeiro ano de um mandato é complicado. Porque você, embora com toda a experiência que a gente tenha, nós vamos ter que tomar pé da situação. Tem algumas situações, do ponto de vista orçamentário em Penápolis, que há um comprometimento, né? Então, mas eu tenho um compromisso com os setores da cultura de Penápolis, né? E que durante a campanha eu acabei assumindo esses compromissos. Então a gente tem não só a intenção de fazermos ao lado da própria iniciativa privada, de convocar a sociedade, de destacar a importância que tem o Museu do Sol na história de Penápolis. Nós temos esse compromisso de, no nosso mandato, reativarmos o Museu do Sol, com apoio, inclusive, do município. Como também temos a intenção... Até porque o município é uma referência em Art Knife, né? Tem uma coleção ali valiosíssima. Penápolis é uma cidade, do ponto de vista cultural, que ela está, eu costumo dizer, a palavra que eu uso, ela está adormecida. É um gigante adormecido. E em função de algumas opções mesmo, né? Embora assim a gente tenha tido um trabalho, o João, na qualidade de prefeito, ele conseguiu algumas coisas do ponto de vista da estruturação física. Penápolis continua, por exemplo, tem agora hoje lá a reforma praticamente total do Teatro Municipal, né, que foi conseguida. Nós temos uma obra que a Praça de Esportes e Cultura, vai consumir lá cerca de 2,5 milhões, está sendo construída ali na região do bairro Aparecida, em Penápolis, que também contempla anfiteatro. Então essa veia cultural que Penápolis possui, eu entendo que do ponto de vista da estruturação física e tal, a cidade continua, só que tem esse problema, tem museu fechado. Penápolis, por exemplo, possui, Alessandro, dentro do aspecto do turismo, por exemplo, Penápolis e Canindé, que possuem os dois santuários de São Francisco. Nós temos um museu de São Francisco em Penápolis, que hoje o acervo ele tá também numa reserva, o que é chamado lá de reserva técnica, né? E inexplorado. E é uma coisa que também nós vamos trabalhar. Essa questão de Penápolis possuir. São dois santuários de São Francisco. Um no norte e nordeste, em Canindé, no Ceará, e na região sudeste, olha, quantos devotos de São Francisco existem nisso daí? Quantas pessoas poderiam estar em Penápolis fazendo turismo religioso, né? Seria... né? Não só com a questão do santuário hoje lá, que passa por um processo de reforma, como também, por exemplo, da participação das pessoas no Museu de São Francisco, que é uma obra riquíssima que está lá, não está sendo mostrada hoje pela população, e não existe uma divulgação de massa hoje de que Penápolis é uma cidade assim. Nós tivemos agora, na semana do dia 4 de outubro, o padroeiro de Penápolis é São Francisco. Teve a bênção aos animais, né? Nós tivemos lá uma cavalgada, tá, mas e aí? Será que nós não tínhamos condições de fazer, por exemplo, promover ali uma festança de 10 dias, por exemplo, em Penápolis, para trazer todos esses turistas para Penápolis? Estruturar a cidade para isso? Então eu tenho até um amigo que tive com ele essa semana, que a gente falou, olha, a gente já tinha uma ideia, na minha campanha de 2004 existia o projeto, você vê,
Passaram-se 8 anos e o projeto continua existindo, ele não foi colocado em prática e agora a gente pretende estar retomando isso. Para que tudo isso seja colocado em prática, nós precisamos primeiro fazer o ajuste que a gente vai fazer na Prefeitura em 2013, né? Para a partir daí a gente ter condição de fazer, no balanço de 4 anos, uma cidade melhor. Bem, só vou posicionar o ouvinte. Nós estamos conversando com o prefeito eleito de Penápolis, o Célio de Oliveira, e o Arnon tem mais uma pergunta para ele. Vamos lá. Célio, eu queria voltar na questão da eleição deste ano, que Penápolis teve a maior disputa aqui da região entre candidatos a prefeito, foram 5, né? Eu queria saber como é que se deu a sua saída do DEM para o PSD, esse partido novo que foi criado pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, justamente por dissidentes democratas, né? O DEM, inclusive, era a maior bancada da Câmara, né? Com 3 vereadores, e com a criação do PSD isso, né, acabou, né? Então, como é que se deu essa formação dessa que você chamou de terceira via, né, e também, ao mesmo tempo, como se deu essa aliança com o Ricardo Castilho, que é o atual vice-prefeito, e agora passou para o seu lado na eleição? Na verdade, Arnon, o que aconteceu foi assim, em 2008, quando as urnas foram fechadas, eu me elegi vereador, fui o vereador mais votado em 2008. Pelo DEM, né? Pelo DEM. Na época, algo chamou a atenção da gente. A quantidade de pessoas que votou para vereador foi maior do que quem votou para prefeito. Então, e prefeito em 2008 nós tínhamos só 2 opções, o PT contra o PSDB. Espera um pouquinho, aí existe um espaço, no nosso entendimento, já começou a dar mostras que existia espaço para uma terceira opção. E aí foi que nós começamos a formatar isso daí. Quando teve a possibilidade da mudança de partido, aí melhor ainda, porque seria a chance que nós teríamos de desvincular totalmente o DEM, que é um partido intimamente ligado ao PSDB, né? É uma aliança que existe há tanto tempo. Há uma confusão até de DEM com PSDB. A realidade é essa, parece que é uma coisa só, né? Então, quando surgiu a possibilidade, aí eu não pensei 2 vezes, né? O jovem vereador Kaique Rossi, que foi campeão, aliás, um fenômeno eleitoral, hein? Vocês podiam trazê-lo aqui. O vereador que disputou a eleição contra 170 candidatos teve quase 4 mil votos em Penápolis. 27 anos, né? De 27 anos. Então, quando o Kaique começou a formatar essa questão do PSD em Penápolis, eu falei, olha, vamos nisso daí, né? E aí, nós, quando migramos do DEM para o PSD, a gente já tinha conversação com o PV. A gente já tinha conversação com o PV, com o PR e com o PTdoB. Que foram os partidos da sua base. E com o próprio DEM. Só que depois o próprio DEM acabou saindo, acompanhando a sua vocação natural, né? Que está ao lado do PSDB. O DEM tem essa coisa de... Então, embora tivesse começado uma conversa com a gente, né? E algo também que eu senti quando eu fui conversar com a direção do DEM, antes de mudar de partido, a direção do DEM me chamou, dizendo que eu ia ter toda a liberdade para poder emplacar o projeto que quisesse. Aí eu disse à direção do DEM estadual, disse, olha, então eu quero um compromisso por escrito de que eu vou ter essa liberdade mesmo, de que eu não vou ficar no DEM e lá na frente vocês vão chegar e dizer, olha, tem que fazer uma aliança aí, uma coisa meio de cima para baixo, vocês têm que fazer uma aliança mesmo com o PSDB. Que é o que a gente sempre tem visto acontecer. Não, pode deixar que nós vamos mandar esse compromisso, só se eles mandarem amanhã, porque... Agora então, já foi. Já foi. Então, assim, você percebe que... Então, quando a gente começou a formatar isso daí lá em 2008, desculpe, em 2011, que houve a migração, a gente migrou do DEM para o PSD, nós já enxergávamos a possibilidade da terceira via ter sucesso. Foi uma campanha muito complicada. Ao nos aliar ao PV do atual vice Ricardo Castilho, também foi uma estratégia, de uma certa forma, de tirar um grupo político que tinha, de uma certa forma, ajudado o PT a se eleger em 2008. Ô Célio, o nosso tempo está quase acabando, eu gostaria de fazer mais 2 perguntas para você. Uma na área de economia, gostaria de saber como é que você pretende ajudar ou promover ou, enfim, estimular a geração de empregos na cidade.
e a segunda é do CAP, né, que está na primeira divisão. O atual prefeito tem um desafio aí que é de ampliar o estádio até meados de dezembro para o CAP poder mandar os jogos da Federação Paulista de Futebol. Então essas são as minhas duas perguntas, eu gostaria que você respondesse meio que rapidinho, porque nós temos mais 4 minutos. Bom, com relação ao CAP, a prefeitura tem lá processos licitatórios, tem lá a construção, embora em ritmo lento, das arquibancadas, né? Esse ritmo lento se dá muito em função da condição financeira da prefeitura hoje, que não é lá grande coisa, não está boa. Ele convocou a população também para agora, né? Uma sugestão minha, inclusive. Aliás, eu tenho falado sobre isso já há muito tempo. Vamos convocar a população, vamos pegar esse fervor que existe na cidade com relação ao penapolense e tal. E agora parece-me que vai ser feito. Vai ser feito lá um... Que aí vai virar turismo esportivo também, né? Também. Não pode, sem dúvida nenhuma. Divisão, eu acredito que vai haver depois também, times na cidade, por parte da federação, acho que vai acabar havendo uma flexibilização. Eu acredito que o time mande todos os jogos ali, acho que foi importante. O CAP foi uma inspiração até para a nossa campanha. E é uma participação inédita na primeira divisão. Né? Nunca na história, né? 68 anos de Penapolense. Aliás, o Arnon chegou até a participar de uma viagem, né, Arnon, com a gente da equipe esportiva que eu faço parte lá. Foi uma conquista, agora tem que manter. Com relação à questão do desenvolvimento, então o CAP eu acho que tranquilo, acho que nós vamos mandar todos os jogos em Penápolis, não vai ter problema. Com relação ao desenvolvimento econômico, Alessandra, Penápolis é uma cidade com potenciais inexplorados, na minha opinião. Cidade que tem rodovia duplicada que passa, tem hidrovia, tem ferrovia, tem aeroporto, tem estação de compressão do gasoduto, tem uma companhia hoje lá que reaproveita energia com o bagaço da cana, que é a Companhia Açucareira de Penápolis, que ainda não vende essa energia, não tem ainda essa capacidade, mas que para consumo... É uma cidade que tem uma boa infraestrutura. Só que Penápolis hoje, que é um problema que existe em outros lugares, mas que em Penápolis é mais latente. Penápolis hoje não tem uma qualificação de mão de obra da sua gente. Então existem empresas que querem crescer nos investimentos, tem empresas até que querem ir para Penápolis, mas esbarra. Meu projeto... Quais são esses potenciais inexplorados que você citou? Isso que eu disse, há uma infraestrutura logística na cidade. Uma cidade que tem rodovia duplicada, que tem hidrovia, que tem ferrovia, que tem aeroporto, ela tem elementos para poder atrair investidores. Né? Não é uma cidade que você chega, não tem nada aqui, não. É uma cidade que tem uma infraestrutura logística a se considerar. E qual é a vocação econômica da cidade? O Penápolis, por exemplo, pela proximidade hoje com Birigui, vou dar um exemplo, com Birigui, que é um polo calçadista. Penápolis hoje tem, na minha visão, na área calçadista, na área têxtil, que investir nisso daí, mas precisa qualificar a gente, porque senão não vai conseguir sair do lugar. E a nossa proposta, foi bandeira da nossa campanha, é desenvolver um grande programa de qualificação profissional que permita o que eu chamo da quinta vertente. É uma cidade que tem essas situações boas do ponto de vista de infraestrutura, mas que falta aí esse algo a mais, que é a qualificação profissional. E a gente pretende fazer em Penápolis um grande programa de qualificação profissional, utilizando-se das próprias empresas, incentivando com a contratação de monitores que possam participar dentro das próprias empresas, qualificando mão de obra, por exemplo, no setor calçadista, no setor têxtil. Penápolis é uma cidade hoje que no setor têxtil emprega cerca de 1.200 pessoas. Né? O setor calçadista, hoje Penápolis emprega, com as grandes empresas e algumas outras pequenas, mais de 1.500 pessoas. Veja que nesses dois setores nós temos 3.000 pessoas empregadas em Penápolis, mas poderíamos ter 5, 6 mil pessoas. A cidade teria por onde crescer nesses setores. Né? Eu acho que esses setores são setores importantes a serem considerados, até porque Birigui explodiu, não tem para onde mais colocar nada. Uhum. E existe um potencial, na minha visão, em cima disso daí. Além disso, o desenvolvimento econômico através do turismo, que é uma coisa que nós vamos atacar nesses 4 anos. O turismo religioso,
E agora esportivo. até uma ideia que surgiu agora da Alessandra aqui, o turismo esportivo. Tá certo. Ótimo. Muito obrigada, parabéns pela vitória. Obrigada a você também, Arnon.